Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados. Boa noite, sejam todos bem-vindos à Prece da Saudade. Vou fazer a leitura da página inicial de hoje. O título é Ante o Mais Além. Anseias pela manifestação dos entes amados que te antecederam na grande viagem da desencarnação. Pondera, entretanto, relativamente à presença deles no plano físico, onde te encontras ainda, e remonta aos cuidados que te recebiam nos instantes de luta e sofrimento, medicação para a enfermidade e entendimento nas horas de crise. Aqueles que se afiguram mortos estão vivos, e todos os teus pensamentos com respeito a eles alcançam-lhes o espírito com o endereço exato. Imagina uma pessoa em desequilíbrio emocional que gritasse em lágrimas ao telefone, rogando consolo e coragem ao ente amado na outra ponta do fio.
hospitalizado para tratamento de reajuste, a exigir bastas vezes socorro mais intensivo. De certo que os responsáveis pelo doente, de um lado, pelo outro, enfermo, à distância, tudo faziam para adiar o encontro solicitado, considerando que aflição mais aflição somariam apenas desespero maior. Diante dos seres queridos, domiciliados no mais além, reflete, acima de tudo, na infinita bondade de Deus, que nos empresta as afeições uns dos outros por tempo determinado, a fim de aprendermos, através de comunhões e separações temporárias, a entesourar o amor indestrutível que nos reunirá um dia na felicidade sem adeus. E, enquanto perdure a distância do ponto de vista físico, cultiva a saudade nas leiras do serviço ao próximo, qual se estivesse amparado e auxiliando a eles mesmos, tanto quanto efetuando em lugar deles tudo quanto desejariam fazer. Assim construirá gradativamente a ponte de intercâmbio pela qual virão ter espontaneamente contigo, de modo a compreenderes que berço ao túmulo, existência e morte são caminhos da evolução para a vida imortal. Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa reunião da Prece da Saudade do Centro Espírita Miguel. Eu sou Martinha Meireles e sou uma trabalhadora da casa. Aqui reunidos, vamos mentalizar nossos entes queridos, nossos amigos, todos que necessitem de boas vibrações e luz das nossas preces, que possam proporcionar o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados. Com estes pensamentos, vamos iniciar as reflexões desta noite. Elas terão como fundamento o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Nos itens 1 a 4, simplicidade e pureza de coração. Vamos iniciar pela significação, pela definição de pureza e de simplicidade. Simplicidade é a qualidade do que é simples, do que é fácil, do que sem complicação, comportamento natural e espontâneo, ausência de pretensão. Pureza, qualidade do que é puro. Puro é o que é limpo, intocado, sem máculas, sem manchas. Virtude dos que não têm maldade nem malícia, candura e sinceridade. Diante destas definições, vamos ao texto evangélico que traz as elucidações e abordagens sobre este tema. Então, lhe apresentaram umas crianças
para que ele, Jesus, as tocasse. Os discípulos as afastaram com palavras rudes para aquelas pessoas que estavam apresentando aquelas crianças. Jesus, vendo isso, disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que a ele se assemelham. Em verdade, vos digo que todo aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Abraçando-os, recebendo-os com carinho, impondo-lhe as mãos, abençoou-os. Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Neste relato, Jesus nos diz que o reino de Deus é para aqueles que conservam o coração puro, como os de uma criança. Do ponto de vista presente, a criancinha não pode ainda manifestar nenhuma tendência de maldade, nem de malícia. A sua imagem é de inocência e candura. E Jesus nos diz mais, que o reino de Deus não é exclusivo das crianças, mas para aqueles que se assemelhem às crianças, tendo um coração puro, sem malícia e sem maldade. Observamos, assim, a responsabilidade que nós temos na educação das nossas crianças, preservando a simplicidade, o comportamento natural e espontâneo, sem maldade, sem malícia, conservando a sua candura e inocência, proporcionando também a conservação dessas características até a sua vida adulta. E mais, e que nós, adultos, responsáveis pela educação dessas crianças, direta ou indiretamente, também temos que conservar essas características de bondade, de simplicidade, de um comportamento normal, comum, sem malícia e sem maldade. Porque, impregnados dessas características de bondade, nós podemos ser exemplos melhores para as nossas crianças. A criança, embora tendo essa fragilidade, tem em si vibrações de esperança em dias melhores. As crianças são o nosso futuro. Teve recentemente uma campanha publicitária do Dia dos Pais que eu achei bem interessante, trazendo para o nosso contexto social, com o título do comentário era Você é o maior influenciador que seu filho pode ter, o maior e o primeiro influenciador. Nessa campanha, o relato entre duas crianças, um menorzinho, bebê ainda, e um outro maiorzinho, uns 3 anos, talvez. O bebê começa a chorar, o outro maiorzinho corre para socorrê-lo, né? E acalmá-lo também. E fica conversando com o bebê. Não chore, eu estou aqui. Você quer conversar? Pode falar comigo o que você quiser.
eu amo você. O pai, que estava a uma certa distância, que havia se aproximado também para socorrer, para acalmar o bebê, fica escutando e percebe que aquele mesmo diálogo ele havia feito com o menino maiorzinho. Quer dizer, ele ali comprovou que o menino estava repetindo as suas palavras e o seu comportamento em relação ao seu irmão menor. Então, em detalhes tão pequenos, e que hoje nós vemos tantos influenciadores de comportamento, de palavras e tudo, o quanto a nossa palavra, o nosso comportamento, influencia nossos filhos, nossas crianças. Voltando ao tema das nossas reflexões sobre simplicidade e pureza de coração, quando ouvimos a palavra simplicidade, logo nos vem à mente imagens, né, de pessoas despidas de adereços muito comuns, com lares onde se percebe a escassez de recursos financeiros, e assim por diante. Quer dizer, nós confundimos a simplicidade com pobreza material, com baixa escolaridade, com uso de roupas comuns e calçados comuns. Ser simples não é isso. Ser simples é principalmente não opinar sobre uma coisa que desconhecemos. É não opinar sobre algo que nós não sabemos e também que nós estamos longe de saber de tudo. A simplicidade está intimamente ligada à consciência individual de cada pessoa, de cada criatura. É admitir ser capaz de cometer enganos, erros, equívocos. É ser feliz com pouca coisa ou com quase nada. Ou com coisas simples também. Ser feliz é falar com sinceridade, ser simples é falar com sinceridade, é deixar-se emocionar diante de pequenas coisas, é se permitir que as lágrimas possam correr pelo rosto diante de uma emoção. Quem verdadeiramente é simples percebe a grandeza de Deus, percebe a singeleza da natureza, reconhece a grandeza de Deus e até a sua própria pequenez diante do universo. A pureza, como a simplicidade, são virtudes ainda difíceis para a nossa compreensão, pois exige esforço para superarmos falsos conceitos que ainda vivenciamos e que predominam a natureza humana. Entretanto, Jesus afirmou as bem-aventuranças aos puros de coração. Então, não é possível que a felicidade dessa bem-aventurança fosse restrita a um número pequeno, uma minoria, pois o próprio Cristo falou que nenhuma das suas ovelhas se perderiam. Jesus é o protótipo da perfeição e da beleza.
da notícia que nós temos, ele é a perfeição. Ele se apagou na sua grandeza para demonstrar a humildade e nos ensinar sobre a humildade. E também nos mostrar que a vitória é possível sobre as paixões inferiores. Jesus foi um nobre exemplo de simplicidade, possuidor de conhecimentos de todas as áreas, soube ensinar sem arrogância, portador de todas as verdades divinas, teve o cuidado de não ofuscar as criaturas que com ele conviviam, tinham contato com ele diário, e os seguiam. Conhecedor do universo, utilizou-se de coisas singelas, de coisas simples, para nos ensinar sobre a Boa Nova. Falou sobre o grão de mostarda, falou sobre o óbolo da viúva. Você não precisa ter muito quando você quer compartilhar. Você pode compartilhar pequenas coisas, uma palavra, um sorriso, um olhar, um abraço, uma oração. Ele nos falou também sobre o semeador, sobre as sementes que vamos distribuindo pelo caminho por onde passamos. Essas sementes, que elas sejam eficientes no seu germinar, que sejam boas sementes e que caiam em solos que possam dar muitos frutos. Todos os seus ensinamentos foram ministrados de maneira singela e ele exemplificou essa forma de singeleza para nós. Sendo assim, agora conhecedores dessas verdades, necessário se faz saibamos viver com a simplicidade e a pureza dos pequeninos, renunciando ao egoísmo, ao orgulho, à malícia, à maldade, que ainda possam estar presentes nas nossas palavras, nos nossos pensamentos e ações. Nós precisamos fazer essa caminhada, abrindo mão desses vícios que ainda estão conosco no dia a dia, no nosso cotidiano. E assim podemos ter uma caminhada mais eficiente, uma melhor caminhada, um melhor futuro. Diante disso, vamos aproveitar esse momento e fazer as nossas orações, as nossas preces, envolvendo os nossos amigos, nossos parentes e, de um modo geral, aqueles que precisam de oração. É isso que eu desejo esta noite e desejo a todos uma boa noite.
envolvido nessas reflexões e vibrações, vamos nos dirigir ao nosso Pai, que está em toda parte. Que o seu nome seja louvado pelo seu poder, pela sua glória, pela sua misericórdia. Ao nosso irmão, mestre, amigo Jesus, que está conosco em todas as horas. Gratos estamos, Senhor, e unimos nossos pensamentos, sentimentos, vibrações por esta noite de reflexões. Ajuda-nos, Mestre, na compreensão do Teu amor, que estas vibrações possam ser recebidas pelo Seu coração amoroso, que nossas rogativas possam ser abençoadas pela Sua luz e alcancem aqueles que passam por nossos pensamentos, amigos, familiares, já desencarnados. Que seus anjos protetores ajudem proporcionando acolhimento, luz e consciência de si mesmo e nos desígnios do Pai. Que assim seja. Graças a Deus.